Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui nessa tarde de domingo. Resolvi gravar um vídeo para a gente conversar um pouco. Tem dias aí que eu já não gravo vídeo no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre política ambiental, sobre essa polêmica toda que a gente está encarando por aí, tão difícil às vezes de explicar para as pessoas. Afinal, o que a gente tem que fazer? Tem que conservar, tem que desenvolver, tem que permitir atividade econômica, indústria, mineração, agronegócio, não tem que parar o Brasil, tem que fazer valorização da biodiversidade, afinal, qual caminho que a gente vai seguir e como é que a gente vai sair um pouco dessa polêmica que está tão presente aí. No dia de hoje nós vamos fazer isso aqui uma conversa mais leve, mais tranquila, não é aula, é um bate-papo aqui. Eu vou aproveitar e vou pintar, né? Tirei a tarde de hoje para dar uma descansada, importante para a gente reequilibrar as forças, ter aí um momento, né, de paz, de sossego, mas ainda assim, como eu não consigo parar muito, né? Então eu resolvi conversar com vocês aqui hoje. Então mudei o cenário, vou pintando aqui, vou conversando, vamos fazer aí um café da tarde com o meio ambiente. Acompanhe por aqui no canal, já deixa o seu like, compartilha, comenta aqui comigo, porque isso é muito importante para mim, tá bom? Seguimos aqui então. Bom, pessoal, então hoje, tarde, domingão, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas polêmicas todas, às vezes bem cansativas, de quais os caminhos da nação brasileira sobre as políticas ambientais. A gente só vê tanto comentário, e o desmatamento aumentou, e o desmatamento diminuiu, e como é que nós vamos fazer? Porque o desmatamento isso, o desmatamento aquilo, e porque não pode permitir, e que o agronegócio é que faz o desmatamento, e nós temos que tomar providência. E o Brasil sendo muito cobrado, né, no âmbito internacional sobre o que vai fazer com isso, e nós estamos aqui então para poder refletir, afinal, qual é o caminho que nós vamos ter que tomar, como é que a gente sai dessa polêmica, mas a gente, para sair dessa polêmica, precisa entender a polêmica, né? Então vamos lá, gente. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente fala de que caminhos vamos tomar, a gente tem que entender como é que funciona o Brasil, né? O Brasil funciona com lei, tem Constituição, tem lei, e a gente regula as nossas políticas ambientais, como todas as outras demais políticas com base em lei, né? Lei que nasce primeiro da Constituição Federal, depois vem as leis do Congresso Nacional e as estaduais e municipais, né? Porque os entes federados têm a sua autonomia. Muito bem, então nós estamos aí nesse contexto de ter uma Constituição Federal, e é bem importante a gente dizer isso, né? A Constituição é a nossa madre, né? A nossa mater lei, né? A mãe de todas as leis, e ela aponta como princípio aí, a gente já conversou sobre isso, sobre como é que a Constituição trata, né, no artigo 225, as questões de meio ambiente, e a nossa Constituição não fala que a gente tem que parar o Brasil, não fala que tem que fazer conservação acima de tudo, nem fala que a conservação está acima de tudo, muito pelo contrário, a nossa Constituição vai falar e adotou a política do desenvolvimento sustentável como a política que deveria vigir no Brasil. E nós temos que entender de onde veio isso, né? Essa discussão do desenvolvimento sustentável, ela nasce como uma proposta dos países em desenvolvimento que entenderam que, apesar de estarmos aí caminhando, né, ao longo de muitos anos aí, no sentido de perdas de patrimônio natural, perda de biodiversidade, perda de floresta, os países em desenvolvimento não poderiam paralisar o seu processo de desenvolvimento, porque ainda temos pessoas na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, temos ainda muito por fazer nesse país para permitir a qualidade de vida, a justiça social e a igualdade, né, entre os nossos cidadãos. Aí, diante desse contexto, a nossa Constituição fez essa opção muito clara e expressa pela ação de desenvolvimento sustentável. E o que é esse bendito desse desenvolvimento sustentável? Então, nós estamos falando de que o modelo mundial de como é que a gente confere qualidade de vida para os cidadãos sempre está vinculado à geração de emprego e de renda. Não tem outro jeito. Então, quanto mais, né, a nossa população tiver renda,
essa renda, ela pode vir de diversas fontes. Em geral, ela vem do trabalho e, portanto, vem de emprego, né? Ninguém ganha, ninguém tem renda sentado no sofá, né? Então, a partir daí, a gente vai entender que, tendo a possibilidade de renda, as pessoas por si só vão se desenvolvendo, vão garantindo uma melhor educação, uma melhor saúde, a segurança vai se organizando da mesma forma, e assim a gente acaba tendo, então, um processo, né, mais universal de igualdade social. Então, se buscamos essa igualdade social, isso passa por geração de emprego, como eu falei. E geração de emprego vem do quê? Vem da atividade econômica. Em geral, atividade privada, o que não quer dizer que o poder público também não faça. Por exemplo, a Petrobras é uma iniciativa pública de economia em torno do petróleo, desenvolvida pelo governo federal, né? O governo federal, dono da Petrobras. Assim como acontece em outras atividades. Já a grande maioria no Brasil são atividades privadas. Que atividades é que geram emprego nesse país, minha gente? Vamos entender isso, né? Quem que gera emprego? Gera emprego a indústria de alimento, a indústria de bebida. Quem toma aí a sua cervejinha, né? Tá sabendo que tem uma indústria produzindo isso, né? Então, você vai lá no supermercado, cada gôndola do supermercado é uma indústria que está produzindo cada um daqueles pacotes lá, daquelas coisas que a gente compra lá para comer, né? Ou produto de limpeza, ou enfim, né? Então, industrialização. Além da indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, enfim. E aí nós temos, além da indústria, nós vamos ter a mineração. Então, tudo que a gente vê, você olha aí onde você está, olha para cima, para baixo, para o lado, não sei o quê, tudo veio praticamente da mineração. Né? Tô aqui pintando a minha estátua aqui de gesso, gesso vem da mineração, né? O pincel aqui tem a ponta metálica, vem da mineração. O meu óculos, né, que tem aqui a sua estrutura de acetato, vem da mineração, com os parafusos que tem que ter no óculos, e assim por diante, né, gente? Esse celular que nós estamos falando, ele não seria possível existir se não houvesse a mineração. Aí a gente começa a ouvir nas mídias, a gente começa a ligar, tá, mas aí fica aquela coisa, não pode ter mineração na Amazônia porque vai acabar com tudo e não sei o quê, mas espera aí, e tem que ter mineração ou não tem que ter mineração? Essa é uma pergunta. Para ter ainda essas atividades, é preciso ter energia, então tem que ter energia. Energia que é produzida pela hidrelétrica, pela solar, pela eólica, pelas várias matrizes de energia, não é assim mesmo? Na Europa, lá se usa muita energia a carvão, e o mundo todo ainda usa muita energia fóssil, vindo então do petróleo, que é altamente produtor de carbono. E aí nós enfrentamos, né, estamos enfrentando de forma muito clara as mudanças climáticas, que vêm desse contexto de um uso desenfreado das atividades econômicas que produzem carbono, gases de efeito estufa, e que estão gerando aí esses efeitos adversos, e derretimento de geleira, são países inteiros que estão com risco de ficar sem água, chuvas torrenciais, desmoronando tudo, o Brasil enfrenta isso muito, né? E por aí nós vamos encarando isso aí no restante do mundo. Então, em algum momento, vem a discussão. Vamos parar, então, vamos conservar o que restou. Nós temos que conservar a água, temos que conservar a floresta, o nosso regime de chuvas, o nosso regime de biodiversidade depende das florestas, da preservação das florestas, então vamos parar o desmatamento. E aí é isso, né? Como eu estava falando, dessas atividades econômicas todas que eu citei, quando a gente vai olhar para os números do desmatamento, não estou falando do resto, estou falando do desmatamento. O que nós estamos falando? Qual é o setor econômico que mais desmata no Brasil? Não tem outro, né, gente? É só saber, só dar uma olhadinha nos mapas, a gente vai ver que é o agronegócio. Quem anda de carro aí pelo interior, né, dá uma andada aí. Todo mundo já fez esse exercício, né? O que acontece? Você vai ver lá um monte de pasto, um monte de soja, um monte de trigo, arroz, feijão, a produção. Produção do quê? De alimento. Então, boa parte da nossa economia, do nosso PIB, quando a gente vai olhar para os números brasileiros, das balanças comerciais e tudo mais, é sustentada pela atividade do agronegócio. Então, o nosso agronegócio é muito maior do que a indústria nacional e precisa, então, abrir área, né? Ou seja, desmatar, né? E aí começa a vir as questões. Ah, mas vai desmatar onde? Bom, aí vem uma lei chamada Código Florestal que vai dizer o seguinte, olha, você desmata 80% na região da Mata Atlântica, na região do Cerrado, você desmata só 20% na região amazônica
E a lei, então, determinou a política nacional. O que pode, o que não pode. Bom, a partir daí, a gente entra numa discussão que é todo desmatamento ele está ligado, sobretudo, a autorizações, né? O poder público precisa atuar, ele precisa agir, ele precisa ser eficiente, um pedido. Se você é um proprietário rural, você tem uma terra lá e você quer fazer o seu desmatamento, você vai procurar o órgão ambiental, e o órgão ambiental precisa te dar resposta para isso, né? O que acontecia, por exemplo, em Goiás, levava lá 6, 7 anos para uma autorização dessa sair. A pergunta é, alguém ficou esperando? Não, foi lá e fez o desmatamento ilegal. É assim que acontece no resto do Brasil. Aonde não consegue autorização, e não consegue por vários motivos, né? Um deles é a ineficiência do órgão ambiental. Outro deles, que não é o caso do Cerrado, mas é o caso da Amazônia, a falta de regularização fundiária, que significa o seguinte: você não é dono da terra, então quando você vai pedir seu desmatamento lá, o órgão ambiental não vai te dar, porque você precisa ser dono da terra para obter uma autorização de desmatamento. Então, trava, as autorizações também não saem. E assim, né, por falta de instrumentos básicos, né, que é, quando você fala assim, gente, um órgão ambiental tem que ser eficiente, é o mínimo, né, que a gente pode esperar. Mas não é tão simples assim, né? A gente ainda tem muitas dificuldades no licenciamento ambiental, e isso gerando consequências bem negativas para toda a atividade econômica. A partir daí, né, a gente começa a se perguntar, tá, mas e aí? Quando a gente ouve falar lá no Jornal Nacional, ou seja lá em qualquer outro jornal, o que está acontecendo? Tem que parar o desmatamento? Não tem que parar o desmatamento? A gente tem que olhar a minha perspectiva, que é o seguinte: nós não escolhemos a política da conservação. Isso não está na nossa Constituição, não está na nossa lei. Ou seja, o nosso acordo social, o nosso contrato social feito no Brasil é a política que nós ainda precisamos incluir pessoas, precisamos gerar riquezas, precisamos gerar renda para permitir um equilíbrio social, uma justiça social, uma distribuição melhor de renda que viabilize qualidade de vida para todos. Então, a partir daí, nós vamos entender que o ser humano acaba sendo centralidade nessa discussão e nós não podemos imaginar, né, que nós vamos transformar o Brasil num santuário, sendo que ainda tem pessoas na pobreza, né? Essa é uma leitura que é minha, não compartilhe, nem todas as pessoas compartilham isso comigo, muitos acham que não, que já parou, que não é mais o caso de desenvolver, que agora nós temos que parar de desenvolver, porque senão nós vamos acabar com o planeta, acabar com a humanidade. Enfim, eu particularmente, gente, acho o seguinte, sobretudo depois da minha viagem para a China, que eles estão tocando o terror lá para dizer o mínimo, ou seja, lá não tem esse negócio de política de meio ambiente ser superior à política de desenvolvimento do país. Eles resolveram tomar a deliberação de tirar a China da pobreza, de colocar a China num lugar, num patamar de desenvolvimento. Então, vai fazendo. E vai gerando carbono, e aí fica a seguinte pergunta: China e Estados Unidos, que contribuem com as maiores emissões de carbono, seguida da Europa, né? Agora eles querem, não é o caso da China, mas os Estados Unidos e da Europa, dizer que o Brasil é que tem que conservar suas riquezas de forma integral, né? Nós temos que combater o desmatamento acima de tudo, e combater o desmatamento significa combater o agronegócio, sendo que o agronegócio brasileiro, gente, é preciso que a gente entenda, 97, 98% cumpre a lei, né? Nós temos aí uma faixa ainda de pessoas que ainda insistem nesse descumprimento, mas, na minha leitura, a gente não pode demonizar um setor tão importante da economia nacional, que sustenta o nosso PIB, que sustenta as nossas balança comercial, enfim, que gera as riquezas, que permite que a gente possa, por meio do pagamento de impostos, né, gerar emprego, gerar salário, gerar as possibilidades todas que a nossa população precisa, seguindo, né, de um comando internacional sobre o nosso patrimônio, né? E aí, essa discussão, ela se insere nisso, assim, gente, vamos simplificar o negócio, vamos cumprir a lei, né? A lei diz que pode desmatar? Pode. Em que condição? Na condição que tem que ter uma autorização. Para ter essa autorização, precisa fazer estudo, saber o que vai acontecer com a fauna, se tem espécie ameaçada, como é que a gente vai conservar eventualmente ali uma espécie ameaçada que venha a ser afetada e tudo mais. E a partir daí, o Estado precisa ser eficiente nessas políticas. Nós não podemos levar 8 anos para dar uma licença, né? E assim, eu acredito que essa discussão no Brasil está muito mal parada. Mal parada no seguinte sentido: a gente praticamente está sendo empurrado, né, pela política internacional
para paralisar o nosso desenvolvimento sem nada em troca. O que é esse nada em troca? Muito bem, você quer que a gente, então, conserve os nossos recursos naturais, que vocês estão dizendo que é um recurso natural mundial, e aí tem uma retórica atrás disso, né? A gente não pode esquecer disso. Quando começa a falar que a Amazônia é um patrimônio internacional, de fato a gente começa a olhar para isso. O que é que se quer, né? O que está se pretendendo? Paralisar o Brasil por quê? Nós estamos já em condição de dar saúde, segurança, educação, qualidade de vida para toda a nossa população, que a gente possa dizer, não preciso mais, eu posso ficar em casa sem trabalhar, não preciso mais gerar renda, não preciso gerar emprego. Não, né? Me parece que não é esse o caso ainda. Então, a nossa busca agora, gente, falando assim, né? Hoje eu estou falando aqui num português mais tranquilo, dialogando, né? A nossa busca é encontrar esse ponto de equilíbrio, em que, de fato, nós precisamos olhar para a natureza, olhar de forma ética, né, para esse equilíbrio natural que preserva a nossa saúde, que conserva o equilíbrio dinâmico de todas as forças, né? A gente sabe que a chuva, que tanto necessária para o agronegócio, para a produção de alimentos, ela vem desse equilíbrio ecológico. Então, é claro que a gente não pode defender, vamos crescer a qualquer custo e faz igual a China. Depois a gente vê como é que fica. Não, essa não é a proposta nacional. Nossa proposta é, vamos desenvolver, mas vamos também conservar. Conservar quanto? Está na lei? Então não tem muita discussão sobre isso. Então a gente vai para essas mídias, é um absurdo, tem que parar, não pode desmatar mais nenhuma árvore. Não é assim, gente, não tem necessidade disso. Nós ainda temos, por exemplo, no Cerrado, 50% do Cerrado já foi desmatado. Na Amazônia, nós temos lá, né, um território imenso, é maior do que a Europa, que ainda está todo preservado. Ok, quanto disso o Código Florestal diz que pode desmatar? 20%. Chegou nesse número ainda, né? Então, sem contar, né, que é um território que tem muitas unidades de conservação, terra indígena, essa coisa toda que faz parte, que precisa ser de fato, né, as nossas comunidades tradicionais, elas precisam ser respeitadas, precisam ser resgatadas na sua dignidade, né? Então, gente, é preciso que a gente tenha uma visão muito crítica toda vez que a gente vê uma matéria no jornal criticando alguma política ambiental, alguma coisa. Por quê? Porque às vezes a gente está comendo gato por lebre, né? Sem entender o que está no pano de fundo. A gente precisa saber que nada do que a gente vive, nada. Olha aí na sua casa, onde você está agora. Tudo veio de alguma coisa ligada a um recurso natural. Ou veio da mineração, ou veio da agricultura, ou veio de água, né, de recursos hídricos. Portanto, nós estamos falando do regime hidrológico, de chuvas e aquela coisa toda. Então, tudo, absolutamente toda a vida humana moderna, ela está baseada, não só moderna, né, desde que o mundo é mundo, está baseada no uso e consumo dos recursos naturais. Esse uso e consumo precisa ser equilibrado, né? A gente não pode virar uns gafanhotos que saem acabando com tudo. Mas também a gente não pode levar essa discussão ao nível da conservação a qualquer preço, porque essa conservação a qualquer preço vai impedir o Brasil de buscar a igualdade social, vai impedir o Brasil de tirar as pessoas da linha da miséria. Então fica aqui essas considerações, essas reflexões, gente. Vamos pensar antes de criticar o que está acontecendo por aí, vamos tentar entender essa dinâmica toda. Por quê? Porque quando a gente fala de um lugar de leigo, sem entender o que está acontecendo, a gente comete muitas vezes muitas injustiças, tanto para um lado quanto para o outro. Então é preciso equilíbrio e, sobretudo, é preciso conhecimento. A gente precisa aprofundar, precisa entender para poder debater, ok? Obrigada aí por me acompanhar até aqui. Te espero no próximo vídeo.